Eles brilhavam mais do que qualquer estrela na era de ouro de Hollywood, mas fora das telas estavam à beira do caos. De brigas em estúdios lendários a escândalos judiciais, suas vidas fora de controle deixaram um rastro de carreiras destruídas e reputações arruinadas. Nesta série, vamos revelar a pura verdade por trás de 20 ícones da velha Hollywood, cujo drama na vida real eclipsou até seus momentos mais explosivos na tela. Prepare-se e não desvie o olhar. Errol Flynn. Poucas estrelas incorporaram o charme aventureiro como Errol Flynn, mas por trás daquele sorriso estava um homem movido por apetites imprudentes. Conhecido por festas selvagens e inúmeros casos amorosos, o momento mais infame de Flynn ocorreu em 1942, quando ele foi acusado de estupro estatutário. Um julgamento explosivo que cativou a nação. Embora tenha sido absolvido, o escândalo manchou sua imagem, levando os estúdios a controlá-lo e bani-lo dos papéis de destaque por um tempo. Fora das telas, Flynn era notório por brigas de bêbado, uma vez agredindo um vizinho com uma pistola em uma disputa por estacionamento. Rumores circulavam de que ele mantinha um esconderijo secreto de armas. Verdade ou não, eles adicionaram uma aura perigosa em torno dele. Os diretores toleravam seu comportamento a contragosto porque seu apelo de bilheteria era inegável, mas sua imprevisibilidade tornava cada filmagem uma aposta. Em locações em Trinidad, suas festas ficaram tão barulhentas que as autoridades locais ameaçaram deportá-lo. No final, sua saúde também sofreu. Anos de excessos o deixaram lutando contra doenças cardíacas e cirrose. No final da década de 1950, a carreira de Flynn tinha desmoronado. Os papéis principais secaram e ele se viu preso a fazer filmes de baixo orçamento longe dos holofotes de Hollywood. Ele morreu aos 50 anos de um ataque cardíaco, deixando para trás um legado tão emaranhado quanto sua mandíbula afiada como uma faca. Adorado na tela, temido fora dela e, por fim, arruinado pelos próprios desejos. Robert Mitchum. Se Hollywood já teve um fora-da-lei residente, foi Robert Mitchum. Com sua aparência robusta e sotaque lacônico, Mitchum foi escalado como a personificação de perigo. Mas em 1948, a vida imitou a arte quando ele foi preso por posse de maconha. Condenado a 60 dias de prisão, Mitchum passou seu tempo lendo poesia e encantando os guardas com seu humor sardônico, emergindo ainda mais mítico. Os estúdios se preocupavam. Poderia esse bad boy ser confiável? Mas o público estava vidrado. E o escândalo só alimentou seu crescente poder de estrela. As brigas de Mitchum no vestiário e sua persistente recusa em seguir a linha do estúdio tornaram-se lendária. Uma vez, ele deixou o set de Heaven Knows Mr. Allison devido a uma disputa salarial, forçando os produtores a implorar. Sua reputação de incontrolável o tornava tanto perigoso quanto irresistível. Os diretores o abordavam como se estivesse lidando com uma bomba-relógio, incertos se ele entregaria uma atuação brilhante ou se implodiria completamente. Ainda assim, sua atitude destemida dava às suas performances um diferencial que nenhum ator preso a contratos podia igualar. Apesar do risco, a carreira de Mitchum nunca realmente sofreu. Sua intensidade bruta continuou a garantir-lhe papéis principais em obras-primas do noir, como Out of the Past. Embora nunca tenha se livrado completamente do rótulo de desordeiro, ele o transformou em uma marca, provando que, às vezes, a maior dor de cabeça do estúdio poderia também ser seu maior trunfo. Marlon Brando. Quando Marlon Brando apareceu na tela em Uma Rua Chamada Pecado, Hollywood viu genialidade e ameaça. A atuação pelo método de Brando revolucionou o ofício, mas sua vida fora das telas foi marcada por explosões de raiva, ataques de fúria no set e um desprezo deliberado pela autoridade. Diretores temiam suas mudanças de humor. Em um dia, ele entregava uma performance assombrosamente vulnerável. No dia seguinte, se recusava a aparecer, desaparecendo por dias em meio a rumores de brigas em bares nas ruas de Nova York. Sua relação com o diretor Elia Kazan se rompeu completamente durante as filmagens de Sindicato de Ladrões. Brando ridicularizou publicamente as escolhas artísticas de Kazan, acusou-o de traição e quase abandonou o filme por completo. Nesse mesmo ano, os paparazzi capturaram Brando em uma briga de socos, fora de uma boate em Manhattan, uma imagem que estampou jornais, rotulando-o como imprevisível e perigoso. Os estúdios rapidamente aprenderam que trabalhar com Brando era uma aposta de alto risco. Tinham que conceder a ele um controle criativo sem precedentes para mantê-lo envolvido, alterando para sempre a dinâmica de poder entre estrela e estúdio. Enquanto sua individualidade reformulou o cenário criativo de Hollywood, também limitou sua carreira. Muitos produtores optaram por talentos mais confiáveis, e Brando passou anos lutando para recuperar os papéis que merecia. Na década de 1970, Brando era um exilado autoimposto, preferindo ilhas remotas a tapetes vermelhos. Seu legado permanece complexo. Um artista pioneiro, cujo comportamento tempestuoso tanto o quebrou quanto o fez. Richard Burton. A voz de Richard Burton podia derreter corações ou acender
Gênio. Um beberrão e intelecto feroz, a vida fora das telas de Burton foi dominada pelo alcoolismo e um casamento tempestuoso com Elizabeth Taylor. Seu romance repleto de idas e vindas foi destaque nos tabloides, mas foram os acessos de raiva violentos de Burton, quebrando vidros, lançando insultos e envolvências físicas, que cimentaram sua reputação como incontrolável. No set de Cleopatra, o caso apaixonado de Burton e Taylor descarrilou as produções, dobrando orçamentos e estendendo cronogramas. Burton uma vez saiu furioso do set após uma discussão com o diretor Joseph L. Mankiewicz, forçando uma paralisação de uma semana. Suas cenas públicas de ciúmes, perseguindo carros de paparazzi pelas ruas de Londres, tornaram-no tão notório pelo drama fora das câmeras quanto nas telas. A imersão de Burton no excesso teve um custo. Sua voz ficou rouca, sua saúde se deteriorou e os estúdios ficaram receosos de escalá-lo em filmes de alto orçamento. Os papéis diminuíram para quase nada, reservados apenas para projetos dispostos a acomodar seu caos pessoal. No entanto, quando estava sóbrio, suas performances mantinham um poder emocional cru inigualável por seus pares. Nos anos seguintes, Burton buscou a sobriedade, mas o dano já estava feito. A estrela outrora confiável que invadiu os portões de Hollywood encontrou-se marginalizado, lembrado tanto por seus impulsos destrutivos quanto por seu brilhantismo shakespeariano. John Barrymore. John Barrymore era a própria definição de um gênio trágico. Aclamado como o grande perfil, seu domínio shakespeariano no palco e carisma na tela eram lendários, mas também era sua insaciável sede por bebida. Nos 1930, as performances de Barrymore foram ofuscadas pelos tropeços da manhã seguinte, falas arrastadas e frequentes ausências. Os estúdios designaram ajudantes para mantê-lo nos trilhos, dando-lhe leite de magnésia para afastar as ressacas e treinando substitutos para cobrir suas ausências. No set de Svengali, Barrymore chegou tão embriagado que mal conseguia ficar de pé, levando o diretor Tony Gulliver a filmar ao redor de sua figura cambaleante. Os tabloides contavam com satisfação histórias de Barrymore desmaiando no meio de uma cena ou desmaiando em seu camarim, ganhando apelidos como o velho marinheiro. Sua crescente falta de confiabilidade levou os produtores a escalá-lo para papéis menores, retirando-lhe o status de protagonista. O homem que uma vez ganhava $5.000 por semana se viu pedindo trabalho em filmes B esquecíveis. De coração partido por seu próprio declínio, Barrymore afundou ainda mais no vício, com sua saúde deteriorando rapidamente. Quando morreu aos 60, o mundo lamentou não apenas um ator, mas uma lenda advertente. Um homem cujo brilho era tão deslumbrante quanto sua autodestruição era inexorável. Seus últimos anos nos lembram que mesmo a estrela mais brilhante pode se apagar quando a vida sai do controle. Mickey Rooney. Um dínamo de tamanho reduzido na tela, a vida fora das câmeras de Mickey Rooney foi um redemoinho de extravagância e autodestruição. No final da década de 1940, ele era a maior atração de bilheteria de Hollywood, mas por trás do sorriso juvenil escondia-se um homem movido por dívidas, bebidas e traições. Rooney jogava fortunas fora, acumulando milhões de dólares em empréstimos e impostos não pagos. Em festas, ele atravessava a sala com um copo na mão, provocando amigos e estranhos em desafios bêbados que muitas vezes terminavam em hematomas ou mobília quebrada. Seu número de casamentos subia tão rapidamente quanto suas contas de bar complicadas, 8 no total. E cada divórcio drenava ainda mais seus recursos. Os executivos do estúdio, que antes faziam de tudo para mostrar sua energia juvenil, tornaram-se cautelosos. Por meados da década de 1950, o nome de Rooney já não garantia vendas de bilhetes. Os produtores hesitavam em financiar projetos com ele. No set de musicais de baixo orçamento, ele desaparecia por horas, reaparecendo de ressaca e exigindo reescritas. Seu temperamento feroz fazia os figurinistas e a equipe correrem para se proteger. E uma vez ele saiu furioso de um palco de som, gritando obscenidades na noite de Los Angeles. Na década de 1960, Rooney caiu de um nome familiar para um conto de advertência. Os papéis secaram e ele foi relegado a pequenas participações e aparições em programas de TV. Não foi até décadas depois, quando ele escreveu suas memórias e falou abertamente de seus arrependimentos, que a indústria se lembrou do astro infantil que um dia celebrou. Agora humilde, assombrado por escolhas que desviaram uma carreira outrora estelar. James Dean. O talento explosivo de James Dean queimou demasiadamente para o forno de Hollywood. No curto período entre 1955 e 1956, ele fez 3 filmes: Vidas Amargas, Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade. Mas sua persona na vida real era igualmente volátil.
A necessidade de velocidade de Dean se manifestou em corridas noturnas em Mulholland Drive. Ele se gabou de atingir 120 milhas por hora e uma vez sobreviveu a um acidente quase fatal que deixou fraturas persistentes em uma perna ruim. Amigos lembraram sua intensidade maníaca. Uma noite, após uma discussão acalorada sobre controle criativo, ele quebrou uma garrafa contra o espelho do bar, cortando a mão e espalhando cacos de vidro pelo chão. Sua reputação por desaparecer durante filmagens no local, partindo em alta velocidade em seu amado Porsche Spyder em busca de emoções, enfurecia diretores e produtores. Quando ele faltou ao ensaio para assistir a uma luta de boxe clandestina, a Warner Brothers ameaçou substituí-lo. O acidente fatal no dia 30 de setembro de 1955 foi quase poético em sua tragédia. O Porsche de Dean colidiu em um cruzamento perto de Paso Robles, Califórnia. Ele tinha apenas 24 anos. Na morte, seu espírito imprudente se tornou lenda, consolidando-o como o ícone de advertência definitivo da Era de Ouro. Se ele tivesse vivido, os estúdios planejavam controlá-lo, mas seu breve lampejo de glória, nascido de riscos desmedidos, deixou uma marca indelével no coração de Hollywood. Montgomery Clift. O olhar assombrado de Montgomery Clift definiu a interpretação cinematográfica. Mas fora das câmeras, demônios o perseguiam implacavelmente. Um acidente de carro em 1956 o deixou com cicatrizes físicas e psicológicas. Seu rosto permanentemente alterado, sua confiança destruída. Em busca de fuga, ele mergulhou no álcool e em medicamentos prescritos, vagando por festas de Hollywood em um estado de torpor. Colegas sussurrando sobre suas mãos trêmulas e fala arrastada se tornaram comuns. E seus atrasos para as filmagens jogaram toda a programação em caos. No set de O Julgamento em Nuremberg, Clift estava quase irreconhecível. Próteses mascaravam sua desfiguração, mas não conseguiam esconder seu foco instável. Diretores filmavam cuidadosamente em torno de sua deficiência, enquanto os coadjuvantes tinham que guiá-lo para suas marcas. Os chefes de estúdio estavam divididos. O poder emotivo de Clift era incomparável, mas cada dia com ele trazia o risco de colapso ou ausência. Um incidente infame em Roma o viu desmaiar no meio de uma cena, necessitando de paramédicos para reanimá-lo antes de as filmagens poderem continuar. Apesar da turbulência, Clift entregou alguns dos seus melhores trabalhos no final dos anos 1950. No entanto, nos anos 1960, os papéis diminuíram. Sua carreira, outrora promissora, foi ofuscada por estrelas mais jovens e mais fiáveis. Clift morreu em 1966, aos 45 anos, deixando para trás um legado ensombrado pelo que poderia ter sido se o vício não tivesse roubado seu brilho. Lee Marvin. A voz rouca de Lee Marvin e o queixo proeminente combinavam com sua imagem de durão nas telas. Mas fora do set, ele era um barril de pólvora volátil. Um fuzileiro condecorado na Segunda Guerra Mundial, Marvin trouxe a ferocidade do campo de batalha para casa, envolvendo-se em frequentes brigas de bar e rumores de confrontos nas ruas. Suas confrontações, alimentadas por cerveja, o colocaram nos registros policiais de Los Angeles a Nova Orleans, ganhando a inimizade dos donos de clubes e da segurança dos estúdios. Produtores andavam em volta dele com cuidado. Em Os 12 Condenados, Marvin insistiu em dobrar seu salário para tolerar restrições ao consumo de álcool durante as filmagens. Quando não estava filmando, ele levava seu corpo ao extremo, desafiando coestrelas para lutas de mãos nuas, que às vezes os deixavam ensanguentados. Um acidente de dublê quase lhe custou um olho. No entanto, Marvin desconsiderou a lesão, exigindo que a cena fosse regravada ainda com um olho bom. Os estúdios aceitaram as regras de Marvin porque ele era uma estrela de ação rentável. Cat Balow lhe rendeu um Oscar. Mas na década de 1970, sua reputação de incontrolável começou a prejudicá-lo. Diretores contratavam ex-fuzileiros temperamentais para lidarem com ele no set, e os orçamentos aumentavam para acomodar seus caprichos. Embora ele nunca tenha perdido papéis importantes, os filmes posteriores de Marvin careciam do brilho de antes. Sua aura perigosa foi atenuada pelo próprio caos, que uma vez alimentou sua lenda, Orson Welles. Embora celebrado como diretor, Orson Welles também era um performer magnético e igualmente tempestuoso. Seu consumo de álcool era infame. Ele tomava uísque durante as filmagens, ocasionalmente arrastando as palavras ou esquecendo as deixas. No filme Cidadão Kane, Welles exigiu reescritas intermináveis, filmando 50 vezes algumas cenas apenas para captar a sensação. Seu temperamento volúvel resultou em reescritas de madrugada rabiscadas em cadernos de hotel, deixando os produtores lutando para garantir dias extras de filmagem. O ego flamboyant de Welles colidiu com os executivos do estúdio. Após The Magnificent Amberson ser reeditado sem seu consentimento, ele denunciou publicamente o produto final, desencadeando uma disputa que levou a RKO a colocá-lo na lista negra. Welles vagou pela Europa, financiando seus próprios filmes com orçamentos apertados, frequentemente chegando ao local embriagado, empurrando as equipes a trabalhar noites sem dormir. Apesar de seu brilhantismo,
Hollywood achou indisciplinado demais. As ofertas dos grandes estúdios desapareceram. Wells passou seus últimos anos posteriores em trabalhos comerciais de locução e projetos de paixão que raramente viam a luz do dia. Ele morreu em 1985, deixando para trás uma reputação tanto reverenciada quanto temida. Um testemunho do preço do gênio quando não é controlado pela autocontrole. Clark Gable. Clark Gable, o rei de Hollywood, era reverenciado na tela, mas fora das câmeras, ele se deliciava com o perigo. O amor de Gable por carros velozes e jogos de azar de alto risco alimentava uma reputação de viver no limite. Uma vez, ele apostou o salário de uma semana inteira em uma única jogada de dados em um cassino de Santa Mônica, ganhou e imediatamente dobrou a aposta para emoções ainda maiores. A portas fechadas, suas bebedeiras podiam durar dias, durante os quais ele desaparecia das chamadas do estúdio, forçando os executivos a adiar filmagens inteiras. No set de Mutiny on the Bounty, o temperamento explosivo de Gable eclodiu depois que um coestrela acidentalmente derramou café em seu terno sob medida. Ele jogou uma cadeira através de uma janela à prova de som, estilhaçando o vidro pelo palco e deixando os membros da equipe se agachando para se proteger. Espalhou-se a palavra de que trabalhar com Gable era como dançar com um barril de pólvora. A qualquer momento, uma faísca poderia provocar uma explosão de fúria. Apesar de sua volatilidade, o apelo de Gable nas bilheteiras permanecia inabalável. Os estúdios aceitavam suas exigências. Trailers particulares, abastecidos com bebidas alcoólicas, motoristas para passeios noturnos, porque sua presença garantia salas de cinema lotadas. Ainda assim, o impacto em sua vida pessoal foi enorme. Seus 4 casamentos desmoronaram sob o peso de sua infidelidade e comportamento errático. No início da década de 1950, sua saúde começou a fraquejar. A mesma imprudência que o tornava lendário também corroía seu bem-estar. Quando Gable morreu de um ataque cardíaco aos 59 anos, Hollywood lamentou a perda de um titã, mas seu legado foi eternamente marcado pelo caos que ele buscou. Ele mostrou que até mesmo um rei pode ser desfeito pela emoção de perder o controle. Wallace Beery. A voz retumbante de Wallace Beery e sua figura imponente faziam dele uma presença marcante na tela, mas fora do set, ele era uma tempestade de violência e excessos. Nascido em 1885, Beery alcançou a fama em filmes mudos, mas suas maiores batalhas aconteceram por trás das câmeras. Colegas de elenco sussurravam sobre noites em que ele andava pelas áreas de trás dos estúdios, gritando ameaças embriagadas a quem cruzasse seu caminho. Em 1932, durante a filmagem de A Ilha do Tesouro, Beery entrou em uma briga violenta com um membro da equipe que se recusou a buscar outra bebida em seu trailer. A briga se estendeu para o cais, onde Beery, apesar de sua persona afável nas telas, deu um soco que quebrou costelas e quase afundou um pequeno barco. A segurança do estúdio teve que escoltá-lo para fora do lote, e as filmagens foram interrompidas por 3 dias. No entanto, sua interpretação de Long John Silver tornou-se um dos maiores sucessos da MGM, e os executivos atribuíram o incidente ao temperamento artístico. Os acessos de raiva de Beery eram alimentados pelo álcool. Ele bebia constantemente, muitas vezes consumindo uma garrafa de uísque antes do almoço. Suas mudanças de humor comprometiam os relacionamentos. Os diretores temiam ter que agradá-lo, e os figurinistas temiam o momento em que ele via seu trabalho e o declarava inadequado para um pirata do mar. Com o tempo, os papéis se restringiram a personagens que combinavam com sua imagem rude, e papéis de protagonistas femininas desapareceram. No final da década de 1930, sua carreira estagnou à medida que o público se voltava para estrelas mais novas e controladas. Quando Beery morreu em 1949, seu obituário louvou suas conquistas cinematográficas, mas a lenda de sua fúria descontrolada perdurou. Ele continua sendo um exemplo de advertência de como a raiva e o vício não controlados podem eclipsar até mesmo os maiores talentos. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle foi uma das estrelas mais brilhantes do cinema mudo, até um escândalo tão explosivo que quase o destruiu. Em 1921, Arbuckle foi acusado de homicídio involuntário na trágica morte da atriz de comédia muda Virginia Rappe. Os 3 julgamentos subsequentes, atolados em cobertura sensacionalista, pintaram Arbuckle como um festeiro descontrolado, cujas festas acabavam em depravação. Embora finalmente absolvido, o dano foi irreversível. Seus filmes foram banidos, e seu nome tornou-se sinônimo do lado obscuro de Hollywood. Por trás das manchetes, a vida pessoal de Arbuckle desmoronava. Ele lutava contra a depressão e o alcoolismo, assombrado por pesadelos daquela festa fatídica. Desesperado por trabalho, mudou seu nome e tentou dirigir usando pseudônimos, mas os sussurros o seguiam por toda parte. Quando tentou um retorno em 1923, o público vaiou, e os cinemas se recusaram a exibir seus filmes. Desolado, Arbuckle afundou ainda mais na bebida, frequentemente tropeçando em palcos de comédia, apenas para esquecer as falas ou desmaiar no meio dos ensaios. Seus últimos anos foram passados na obscuridade.
Ele abriu um pequeno restaurante na cidade de Nova York, onde os clientes o reconheciam apenas pelas caricaturas grotescas em sua fachada. Em 29 de junho de 1933, Arbuckle morreu de um ataque cardíaco aos 46 anos, veladamente afastado do mundo que outrora o adorara. O homem que popularizou a comédia física pastelão é agora lembrado menos por suas inovações do que pelo escândalo que o consumiu. Um lembrete sóbrio de que mesmo aqueles com o talento mais brilhante podem ser arruinados por um único momento de caos. W.C. Fields. A bizarra persona cômica de W.C. Fields espelhava sua personalidade fora da tela. Um misantropo bebedor inveterado que desprezava crianças, cães e autoridades. Fields armazenava bebidas alcoólicas em todos os cantos de sua casa e dos sets de filmagem, frequentemente filmando cenas inteiras com um frasco de uísque escondido no terno. A sua constante embriaguez levou a falas arrastadas e esquecimentos de marcações, obrigando os assistentes de palco a segurá-lo entre as tomadas. Em uma ocasião, durante The Old-Fashioned Way, Fields chegou tão embriagado que não conseguia ficar de pé. O diretor teve que filmá-lo reclinado em uma chaise, usando ângulos de câmera para esconder sua incapacidade de caminhar. Os colegas de elenco aprenderam a improvisar. Quando Fields apagava no meio do diálogo, eles improvisavam para manter as cenas. Ainda assim, seu gênio cômico brilhava através da névoa, e o público adorava seu humor irreverente. Os relacionamentos pessoais de Fields sofreram. Ele se divorciou 2 vezes em meio a rumores de abuso e acessos de fúria por embriaguez em público. Os chefes de estúdio toleravam seu caos porque seus filmes, como It's a Gift, eram sucessos de bilheteria. Mas, no final da década de 1930, sua saúde se deteriorou. Cirrose e úlceras o atormentavam enquanto ele continuava a brindar a sua própria morte. Quando Fields morreu de insuficiência renal em 1946, Hollywood perdeu um dos seus talentos mais heterodoxos. Sua vida, em partes iguais comédia e calamidade, provou que o gênio muitas vezes anda de mãos dadas com a autodestruição. James Cagney. A eletrizante energia de James Cagney iluminava a tela prateada. No entanto, nos bastidores, ele era tão imprevisível quanto qualquer gangster que ele retrataram. Conhecido por seu temperamento explosivo, Cagney uma vez saiu furioso do set de Public Enemy quando uma arma cenográfica emperrou, irritado porque o contratempo ameaçava sua performance contínua. Ele mesmo pegou a câmera e filmou a cena, improvisando falas até que a equipe capitulou. Seus conflitos com o chefe do estúdio Jack Warner tornaram-se lendários. Cagney recusou-se a ser restringido pelos contratos rígidos da época. Ele organizou uma greve em 1935, desafiando o controle do sistema de estúdio sobre os atores. Meses de batalhas jurídicas seguiram-se antes que ele conseguisse um contrato mais favorável, estabelecendo um precedente para artistas. Autonomia. Durante este período, ele bebia muito, buscando refúgio em bares clandestinos e jogos de pôquer subterrâneos, onde frequentemente ocorriam brigas. No início dos anos 40, a reputação de Cagney por insubordinação o tornava tanto temido quanto reverenciado. Os diretores hesitavam em contratá-lo sem garantias de que ele se comportaria. Ainda assim, suas atuações intensas em Yankee Doodle Dandy e Fúria Sanguinária lhe renderam um Oscar e aclamação eterna. Em última análise, Cagney aprendeu a canalizar sua intensidade para seu ofício, em vez de conflitos. Ele se aposentou pacificamente na década de 1960, vivendo tranquilamente até sua morte aos 86 anos. Embora seu lado selvagem ameaçasse consumi-lo, a vontade de Cagney de moldar seu próprio destino garantiu que ele permanecesse como uma das lendas mais inesquecíveis de Hollywood. Tyrone Power. Tyrone Power era o galã romântico de Hollywood. No entanto, sob o exterior elegante fervilhava uma inclinação para a vida imprudente. Um jogador fervoroso, Power perdeu fortunas em salões de baccarat em Paris e salas de pôquer clandestinas em Los Angeles. Seu humor no set podia mudar tão rapidamente quanto as cartas que distribuía. Diretores lembravam dias em que Power saía furioso para se recuperar de uma maré de azar, desaparecendo por horas antes de reaparecer para entregar uma cena impecável, como se a emoção das apostas de alto risco alimentasse seu magnetismo na tela. Fora das câmeras, o mulherengo de Power era lendário. Ele mantinha casos apaixonados com colegas de elenco e socialites, deixando rastros de noivados rompidos e destruídos, reputações. Os chefes de estúdio, desesperados para proteger seu investimento, empregavam acompanhantes e toques de recolher rigorosos durante viagens. Mas Power evitava todas as regras, uma vez fugindo para uma ilha particular para estar com uma herdeira, apenas para voltar com uma mochila cheia de dinheiro e rumores sussurrados de um jogo de cartas clandestino que pagou 6 dígitos. Apesar do caos, sua carreira prosperou durante a década de 1940. Filmes como The Black Swan e Blood and Sand consolidaram seu status como realeza das bilheterias. No entanto, no início da década de 1950, o custo de seu estilo de vida tornou-se evidente. Problemas de saúde, úlceras, fadiga crônica e o estresse emocional do escândalo público começaram a comprometer sua confiabilidade.
Os estúdios ficaram cautelosos com suas ausências e cancelamentos de última hora, relegando-o a menos papéis principais e orçamentos mais baixos. A morte súbita de Power, aos 44 anos de um ataque cardíaco, enviou ondas de choque por Tinseltown. Colegas lamentaram o homem que podia conquistar qualquer papel, mas foi derrubado por seu apetite por risco. Hoje, seu legado é agridoce, um lembrete de que mesmo a estrela mais polida pode ser derrubada por um coração inquieto e um baralho de cartas. Humphrey Bogart. A aura de durão de Humphrey Bogart na tela escondia um homem que vivia perigosamente fora dela. Um beberrão incorrigível, Bogart era conhecido por frequentar bares clandestinos onde costumava dominar a cena, copo na mão, desafiando qualquer um a confrontá-lo. Abundam histórias de brigas em bares mal iluminados. Uma briga notória terminou com Bogart e um ator rival trocando socos até ambos serem levados pela polícia, machucados, mas indomáveis. A vida privada de Bogart era igualmente turbulenta. Seus 2 primeiros casamentos se dissolveram em meio a acusações de infidelidade e discussões violentas. Colegas de elenco o descreveram invadindo quartos de hotel sem aviso, enfurecido por ciúmes de flertes no set. Durante as filmagens de A Rainha Africana, ele supostamente ameaçou um cameraman que ousou ajustar a câmera sem permissão, pressionando o homem contra o convés até que os membros da tripulação interviram. A Warner Brothers tolerava seus arroubos porque seu nome garantia lotação esgotada. Cinemas. Filmes como Casablanca e Relíquia Macabra construíram sobre sua persona arrojada, borrando a linha entre personagem e ator. No entanto, no final da década de 1950, a saúde de Bogart começou a fraquejar sob o peso do estresse constante e do fumo intenso. Ele fumava em cadeia 4.000 cigarros por mês. Os papéis tornaram-se mais escassos, pois os produtores se preocupavam com sua confiabilidade e as crescentes contas médicas no set. Bogart morreu aos 57 anos de câncer no esôfago, uma vítima da própria bravata que alimentou sua lenda. Sua carreira permanece como um testemunho do perigoso fascínio de viver no limite e do pedágio trágico que isso pode impor até mesmo às maiores estrelas. Jack Palance. Jack Palance tinha uma figura imponente, tanto na tela quanto fora dela. Sua interpretação de vilões era influenciada por punhos reais. Palance boxeou profissionalmente em sua juventude e nunca esqueceu como desferir um soco. Nos estúdios, ele era temido por testar os novatos, supostamente desafiando um grupo de atores iniciantes para um combate sem armas após ouvi-los zombar de seu sotaque. A segurança interveio quando Palance prendeu um homem contra a parede, exigindo um pedido de desculpas. O amor de Palance pelo perigo se estendia a acrobacias dramáticas. Durante Shane, ele insistiu em realizar suas próprias quedas de cavalo, levando a costelas quebradas e uma clavícula fraturada que paralisaram a produção por semanas. Sua recusa em usar dublês ganhou o respeito das equipes, mas também uma reputação de perfeccionista intransigente que suportaria uma dor excruciante em vez de ceder. Fora do set, Palance era um viciado em adrenalina. Ele corria de motocicleta pelas colinas de Hollywood e uma vez participou de uma corrida de arrancada noturna contra o Corvette de um amigo, quase despencando de um penhasco quando os freios falharam. Sua paixão imprudente encantava alguns, mas os estúdios se preocupavam em assegurar seu próximo filme. Apesar dos riscos, a intensidade de Palance se traduziu em atuações inesquecíveis em City Slickers e Shane, rendendo-lhe 2 indicações ao prêmio da Academia. No entanto, à medida que envelhecia, os acidentes se acumulavam e os papéis diminuíam. As produtoras começaram a escrever personagens com saídas antecipadas para minimizar seu tempo de tela, um reconhecimento sutil de que o maior perigo de Palance às vezes era ele mesmo. Steve McQueen. Conhecido como The King of Cool, a vida fora das telas de Steve McQueen não era menos emocionante do que suas aventuras no cinema. Um ex-fuzileiro naval com gosto pela velocidade, McQueen colecionava motocicletas e carros esportivos, personalizando-os para corridas de rua ilegais ao longo da Mulholland Drive. Suas travessuras em busca de velocidade o levaram à prisão 2 vezes, uma delas por direção imprudente, após uma colisão de 3 carros que quase tirou a vida de um pedestre. Ele descreveu o incidente com um sorriso, comentando: "O vencedor nunca para dar uma olhada." O temperamento volátil de McQueen tornava as colaborações tensas. Diretores lembram dele saindo bruscamente do set de Bullitt após discussão sobre a sequência de dublês, forçando-os a recontratar Doug Madsen como dublê de corpo no último minuto. Sua tendência a testar limites levou a lesões no set, uma costela quebrada durante The Great Escape e um ombro deslocado ao filmar The Hunter. Ele se recusou a descansar até que as câmeras voltassem a filmar. Seu estilo de vida arriscado cobrou seu preço. Dor crônica nas costas, dependência de analgésicos e uma reputação que fazia as seguradoras exigirem prêmios mais altos. Ainda assim, o magnetismo bruto de McQueen lotava os cinemas. The Thomas Crown Affair e Le Mans tornaram-se marcos do cinema dos anos 70.
Em uma reviravolta irônica, seu amor pelas corridas contribuiu para problemas de saúde que levaram à sua morte prematura por câncer aos 50 anos. O legado de McQueen perdura como o arquetipo do rebelde destemido. Uma estrela que viveu e às vezes morreu por suas próprias regras, provando que o verdadeiro cool muitas vezes flerta com a catástrofe. Anthony Quinn. O nome de Anthony Quinn evoca retratos apaixonados de amantes condenados e guerreiros ferozes. Mas sua persona fora das câmeras podia ser igualmente tempestuosa. Um homem de humores voláteis, Quinn oscilava entre a devoção terna e a raiva explosiva. Seu primeiro casamento terminou após uma confrontação violenta. Quinn, ciumento por um aparente desrespeito por parte de sua esposa, atirou móveis no apartamento deles em Nova York, fazendo com que uma lâmpada atravessasse a janela. No set, sua intensidade se manifestava em confrontos dramáticos. Durante as filmagens de Viva Zapata, Quinn exigiu tempo adicional para ensaio de uma cena crucial, repreendendo o diretor e os colegas de elenco em uma diatribe que durou horas. As equipes andavam na ponta dos pés ao seu redor, até que ele finalmente esfriava e entregava uma performance digna de prêmio. Sua emoção crua e não filtrada lhe rendeu 2 Oscars, mas ao custo de relações tensas e orçamentos disparados, quando as produções precisavam de dias extras para acomodar seus caprichos. O amor de Quinn pelo risco se estendia à sua vida pessoal. Ele uma vez contratou um domador de leões para levar um leão vivo a uma festa em Hollywood, soltando a criatura para uma emocionante foto que deixou os convidados em pânico. Embora a façanha não tenha causado ferimentos, os estúdios tomaram nota. A imaginação de Quinn às vezes beirava o perigoso. À medida que envelhecia, Quinn aprendeu a moderar seus impulsos, concentrando-se na pintura e na escultura, saídas para sua criatividade que não representavam ameaça para os outros. Ele morreu pacificamente aos 86 anos, lembrado tanto por seu gênio artístico quanto pelo espírito feroz que, sem controle, podia brilhar intensamente. Estes foram os 20 atores mais perigosos da velha Hollywood, cujas paixões desenfreadas e temperamentos explosivos deixaram marcas indeléveis na tela grande, e, em muitos casos, em suas próprias vidas. Suas histórias permanecem como lembretes assombrosos de que genialidade e autodestruição muitas vezes andam de mãos dadas.